mendiga negra, expulsa como amante, vuelta como esposa do millonario y domina todo. Cristina hollaba para el chón, en cuanto el tumulto de la fiesta en la mansión Carvalho pulsaba al su alrededor, os risos y as conversas altas a incomodaban, y al mismo tiempo a su presencia parecía insignificante. A lesión en pie, a forzaba a mancar, un lembrete cruel do que era su vida. Ser ignorada, desprezada, un espíritu libre preso en una armadura invisible. Y lá estaba Eduardo, hombre que él amaba en silencio, prestes a noivar con Lucia, una mujer que emanaba desprezo y bella por donde pasaba. Cristina sintió un aperto no peito, como si un no eterno se formase. Lucia abrió, a sobrancella arqueada, un sorriso sarcástico. «¿Oyaso quién está aquí? A profesora de la escuela pública. ¿Cuántos alumnos tiene mesmo? Ah, es verdad, ellos no consiguen ni hacer un examen básico». O riso dos convidados ressoou, ecoando a humilhação quente nas bochechas de Cristina. O chão se abria sob seus pés. Do lado de fora, os candelabros brilhavam, enquanto as cristaleiras refletiam a opulência da mansão. Todo mundo estava intrigado com o noivado, menos ela. Um movimento brusco e o anel de noivado de Lúcia escapuliu. O momento foi como uma cena de filme, congelado em um gueto silencioso. O anel rolou, desaparecendo entre os pés das pessoas bem vestidas. A mão de Cristina tremia, seu corpo se encolhendo sob os olhares afiados. E quem pode ser a responsável por isso? Lúcia disparou, com os olhos cheios de raiva. A mendiga da escola, claro! Você sempre foi uma sombra, Cristina. Agora, até na minha festa! Os murmúrios cresceram como ondas, inundando a sala de risadas e acusações. A dor e a vergonha fizeram querer desaparecer. Era quase insuportável, mas em meio ao caos, um rosto familiar apareceu. Rafael, o irmão de Lúcia, observava com olhos intrigantes, uma mistura de compaixão e estratégia. «Cristina, posso te ajudar?» Ele sussurrou, puxando-a para um canto mais discreto. A proposta que surgiu de lá era inusitada. Um casamento de conveniência. Ele sabia que ela precisava de uma saída e juntos poderiam transformar a situação em uma vantagem. O medo e a perplexidade a tornaram hesitante, mas o desejo de recuperar sua dignidade era mais forte. Assim, na presença de poucas testemunhas, um novo capítulo começou. A cerimônia era simples, mas a ideia de ser Cristina Torres prometia um futuro incerto, mas cheio de potencial. Então, em uma noite chuvosa, no mesmo dia do noivado de Eduardo e Lúcia, Cristina chegou à mansão Carvalho. A mudança era drástica. O vestido que usava dava passos elegantes, sua postura ereta. Quando Lúcia viu, a expressão de desprezo se transformou em espanto. Eduardo a reconheceu, mas a ignorância não era mais uma opção. O que ela revelaria poderia virar tudo de cabeça para baixo. Cristina respirou fundo. O passado já não a pegava, e a nova mulher estava ali, pronta para enfrentar o julgamento. As verdades estavam prestes a emergir, e ela estava no centro de tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cristina respirou fundo, sentindo o peso do olhar de todos a envolvê-la. Mas havia algo diferente no ar. Um murmúrio crescente se espalhou pela sala. E antes que pudesse processar, as portas da mansão se abriram com um estrondo. Um homem entrou, sua silhueta se destacando nas luzes cintilantes. E o ambiente congelou. Era Alan! Um rosto familiar. Alan, o que você está fazendo aqui? O sussurro de Cristina sacudiu o chão sob os pés. Ele era alguém de seu passado distante. Um amigo, ou talvez mais do que isso. Uma lembrança que ela preferia deixar adormecida. No entanto, ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher elegantemente vestida apareceu, com um ar de autoridade que fazia todos na sala se calarem. Era a mãe de Eduardo. Dona Helena olhou diretamente para Lúcia, o desprezo estampado no rosto. Chega de esconder a verdade. Sua voz ecoou, cortando a tensão no ar. Cristina, você precisa saber. O noivado de Eduardo não é o que parece. Tem algo que você precisa ouvir. O corpo de Cristina estremeceu. Ela se virou para Alan, seus olhos cheios de confusão. O que está acontecendo? Eduardo e Lúcia. Alan hesitou, as palavras parecendo pesadas em sua boca. Eles têm uma dívida com a máfia. O noivado é uma fachada, uma maneira de sair disso. A verdade é que Eduardo, ele planejou tudo isso. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Cristina olhou para Lúcia, cujas feições se tornaram uma máscara de raiva. Você não sabe de nada, mendiga! Não tem ideia do que estamos enfrentando! Gritou Lúcia, tentando desviar a atenção de si mesma. Mas a pressão aumentava. Dona Helena não estava disposta a recuar. E isso não é tudo! Cristina, você tem uma ligação com essa história. Uma ligação que nunca soube que existia. Ela se virou para Alan. Contou a verdade a ela? Alan assentiu lentamente. Você é a filha do antigo sócio de Eduardo, o que significa que ele não pode simplesmente se livrar de você. Você tem direitos, e ele não pode ignorar isso. Cristina sentiu um frio na espinha. Uma identidade perdida, um passado esquecido. Ela queria entender, mas a mente estava um turbilhão. Desde quando? E se eu te dissesse que você é a herdeira da fortuna da família Carvalho? As palavras de Alan foram como um trovão. Eles tentaram te excluir, ocultar isso de você. O murmúrio na sala se intensificou. Os convidados, que antes estavam tão envolvidos na festa, agora olhavam com curiosidade e horror. A realidade estava mudando rapidamente e todos sentiam a tensão palpável. Lúcia estava em choque, suas mãos tremiam, enquanto ela tentava recuperar o controle. Isso não pode ser verdade. Você é uma professora. Você não tem nada a ver com isso. Cristina olhou para Lúcia e a dor transformou-se em empoderamento. Parece que todos têm segredos e eu estou apenas começando a descobrir os meus. A voz dela soou firme, quase desafiadora. A sala ficou em silêncio. O ambiente agora estava carregado de uma expectativa eletrizante. E enquanto Cristina enfrentava aqueles até então considerados inimigos, um novo mundo se abria diante dela, cheio de poder e apoio inesperados.
Mas algo ainda estava pendente. O olhar de Alan a deixou com uma dúvida. O que mais ele não havia contado? O que mais essa revelação poderia significar para ela, Eduardo, e a vida que pensava que conhecia? Cristina olhou para Alan, a confusão dançando em seu olhar. A revelação sobre a herança fez seu coração bater mais rápido. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Silêncio! Todos vocês! Uma figura imponente surgiu, desviando a atenção. Era Pedro, o pai de Eduardo. Sua presença forte e resoluta deixava claro que algo estava prestes a mudar. A verdade precisa ser revelada e não posso deixar que minha família caia em ruínas por causa disso. A sala ficou em silêncio, os rostos virando-se para ele. Lúcia estava pálida, as mãos trêmulas, enquanto as palavras de seu pai se desenrolavam como um rolo de filme. Cristina, você não é a única que tem segredos. A situação com a máfia não é uma coincidência. É tudo uma armadilha. Cristina sentiu um frio na espinha. Uma armadilha? O que você quer dizer com isso? Sua voz soou mais firme do que se sentia. Pedro respirou fundo, como se estivesse navegando em águas profundas. Há anos, nós, Carvalho, enfrentamos um dilema. Vocês, Lúcia e Eduardo, foram criados sob essa sombra. O casamento deles não é apenas sobre amor. É uma maneira de proteger a família de perigos que você não imagina. Você está me dizendo que meu passado é uma farsa? Cristina interveio, a dor transparecendo em sua voz. Tudo isso que está acontecendo é uma mentira? Não é uma mentira, mas uma necessidade. A frieza na voz de Pedro era quase palpável. A verdade é que você e Eduardo compartilham mais do que apenas uma rivalidade. Vocês são irmãos. O silêncio era ensurdecedor. A luz parecia mudar de tom, deixando tudo mais sombrio. Cristina ficou paralisada. Irmãos? A revelação era como um choque elétrico. A paixão e a dor misturando-se em um turbilhão. Isso não pode ser verdade! Lúcia berrou, tomada por um frenesi. Você está apenas tentando nos destruir. O que isso pode significar? Significa que você está e vai além do que todos imaginamos. Pedro olhou para Cristina, o olhar profundo e pesado. Se Eduardo não se casar com Lúcia, a máfia usará essa fraqueza contra nós. Você é a chave para salvar todos nós ou para acabar com essa história de uma vez por todas. A sala estava congelada, cada convidado segurando a respiração. Alan, que havia trazido a revelação, agora observava com preocupação. A revelação não era só sobre dinheiro. É sobre família. Laços que estavam escondidos nas sombras. Cristina, com um turbilhão em sua mente, olhava para Lúcia, tentando entender. Como tudo isso poderia se conectar em um emaranhado tão complexo? Se isso for verdade, o que eu sou para você, Lúcia? Você me desprezava sem saber? A resposta da outra mulher tencou no ar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de um estrondo ecoou pela casa. As janelas tremiam e um grupo de homens mascarados invadiu a mansão. As vozes alteradas se misturando ao terror. A máfia. A ameaça que Pedro mencionara estava aqui e eles não vinham em paz. Cristina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a ser colocado à prova de uma forma que jamais imaginou. E no fundo, ela percebeu. Talvez as verdadeiras batalhas estivessem apenas começando. Como se o ar estivesse se esvaindo. Ela olhou para Alan
quando os homens mascarados começaram a gritar ordens. A sala estava em estado total de pânico. O que vamos fazer agora? A pergunta pairou no ar, uma incerteza aterradora. Cristina sentiu que precisava se posicionar. Seu passado poderia ser um fardo, mas agora a verdade estava em suas mãos. O que ela decidiria poderia mudar tudo. O barulho na mansão Carvalho se intensificou. Os homens mascarados se movimentavam de forma ameaçadora, braço muscular à mostra, gritos misturados com a confusão da festa. Cristina sentiu a adrenalina correr em suas veias, o coração disparado. O que estava acontecendo? Por que tudo virou um pesadelo tão rapidamente? Fiquem onde estão, ninguém se mova! Um dos homens gritou, apontando uma arma para o teto. O estrondo fez com que a sala ficasse em trêfago. Os convidados assombrados, os rostos em pânico. E ali, no meio torcida, Cristina se sentia menor do que nunca. Cristina! Alan gritou, puxando-a para mais perto. Precisamos sair daqui! Ele estava suando, seus olhos se movendo de um lado para o outro, observando cada movimento dos invasores. Cristina olhou para Lúcia, que parecia petrificada. O desprezo que havia sentido anteriormente agora era substituído por um terror coletivo. O orgulho desmoronava. Escutem, um dos homens mascarados falou, enquanto outros cercavam o local. Estamos atrás de um item e vamos encontrá-lo. Ninguém precisa se machucar. Sua voz era pesada, autoritária, carregada de uma ameaça palpável. As palavras ecoaram pela sala, instigando um silêncio total. Cristina, com os nervos à flor da pele, lembrou-se das palavras de Pedro. Então, Eduardo e ela eram irmãos? Isso mudava tudo. Mas como a máfia se encaixava nessa história? E a ligação, que parecia tão clara, agora se tornava uma teia complexa. Ela não tinha ideia do que a sua vida se tornara. Temos que nos esconder, sussurrou Alan. Sua mão estava em seu braço, o toque firme, mas o desespero na sua voz deixava claro que ele não sabia como escapar. Enquanto isso, o homem mascarado continuava, agora segurando uma foto. Onde está? Sabemos que você tem. Ele olhou diretamente para Dona Helena, que estava em choque, a boca aberta, os olhos arregalados, como se o mundo estivesse acabando. Não sei do que você está falando, Dona Helena gritou, mas a confiança não estava em sua voz. Havia um tremor, um pavor que sugeria que havia algo mais. Cristina notou isso, a tensão entre mãe e filho, e não pôde evitar que um arrepio percorresse sua espinha. O que eles estavam escondendo? Você sabe sim! O homem avançou. Sabemos que Cristina tem a chave e precisamos dela. Onde está o que nos pertence? Cristina se sentiu tensa, um nó na garganta. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Delicada ou não, está na hora de você nos ajudar. O tom era ameaçador. O ambiente estava se moldando em um pesadelo. Antes que pudesse pensar, Dona Helena soltou um grito estridente, apontando para a figura ao seu lado. É você! Você, Alan! Sua voz ecoou com uma força inesperada. Você estava a par de tudo isso! O mundo de Cristina de repente parou. Alan, o que ele tinha a ver com isso? Ele não era só um amigo? O rosto de Alan se contorceu em confusão, mas a verdade pairava no ar como uma sombra. Você não pode estar falando sério. Alan balbuciou, sua expressão mudando de angústia para desespero. Não é isso que você pensa. Não é? Você é um traidor! A palavra saiu como um disparo. Cristina olhou para ele, o fio de confiança se desfazendo a cada segundo. Alan tinha sido o único que parecia realmente se importar. Agora isso parecia um truque.
E então, em meio ao caos, um novo grito ecoou pela sala. Cristina! Era Eduardo, sua presença imponente destacando-se na multidão em pânico. Você precisa sair agora! As emoções se acenderam, um misto de alívio e confusão em seu olhar. Mas antes que pudesse reagir, a casa tremeu com um estrondoso impacto, algo que fez paredes estalar. O telhado começou a se desintegrar. Pedaços de madeira e gesso voaram em todas as direções. Um novo elemento se misturou ao terror. A verdadeira ameaça não era simplesmente a máfia, mas algo muito mais sinistro, sobrenatural talvez, que havia brotado do passado sombrio que todos tentavam esconder. Cristina se virou para Alan, os olhos refletindo a incerteza. O que você sabe? O que mais você não me contou? O peso da situação a esmagava, e enquanto a confusão reinava, uma pergunta pairou no ar. Tudo o que pensaram conhecer, tudo o que havia sido revelado, poderia ser sepultado pela mesma tempestade que invadia suas vidas? Cristina estava paralisada. A revelação sobre ser irmã de Eduardo reverberando em sua mente como um eco insuportável. Sentia seu coração acelerado, mas o caos ao redor continuava. Os homens mascarados gritando, apontando armas. O pânico era palpável, e a sala parecia prestes a desmoronar sob o peso das verdades reveladas. Mantenha calma, gritou Alan, puxando-a para mais perto. Mas a pressão aumentava e todos estavam em estado de confusão. A tensão era insuportável. A realização de que as revelações poderiam ser muito maiores do que se imaginava a cercava como um espectro. A máfia não pode saber! O homem que liderava os mascarados olhou diretamente para Dona Helena, suas feições duras, refletindo uma determinação assustadora. Nós sabemos que você esconde algo. Onde está o artefato? Cristina franziu a testa, a palavra artefato ecoando em sua mente como um mistério que ainda não compreendia. O que ele quer dizer com isso? Perguntou, laconicamente, sem conseguir tirar os olhos da cena cada vez mais caótica. Dona Helena, visivelmente abalada, hesitou. Não sei do que você está falando. Sua voz tremia, mas os olhos denunciavam o terror. Era como se uma bomba prestes a estourar estivesse prestes a ser lançada em toda a sala. Até você, mãe? Eduardo exclamou, seu olhar dilacerado entre Cristina e Lúcia. Que você não me contou? O que você e meu pai estão escondendo? O silêncio se instalou por um breve momento, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Então, a mulher mascarada ao lado do homem que parecia o líder fez um movimento. Vocês todos são insignificantes. Vamos pegar o que é nosso! As palavras saíram de sua boca com um desprezo visceral. E então, de repente, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão irrompeu do andar de cima da mansão. O som ensurdecedor fez a estrutura tremer. Pedaços de teto despencaram e o pânico tomou conta, enquanto as pessoas gritavam e corriam. Cristina sentiu um nó na garganta. Essa explosão poderia ser o fim. Não, não, não! Gritou Alan, tentando puxar Cristina para longe. A multidão começou a se dispersar, mas ela estava presa em um turbilhão de emoções e incertezas. A queimação no peito a deixava mais confusa do que nunca. Vai! Ele gritou. Precisamos sair agora! Enquanto tentava se mover através da sala, um disparo ecoou. O homem liderando os mascarados estava se aproximando. Tirem-nos daqui! Precisamos da herdeira! A revelação sobre sua identidade a perseguia. Mas agora, à luz das ameaças, isso parecia irrelevante.
Cristina podia sentir a adrenalina pulsando. Ela se virou, buscando Alan e Eduardo. Mas o caos era imenso. Então, algo aconteceu. A parede ao lado dela desabou, e de dentro da poeira emergiu uma figura. Era um homem, seu rosto escondido sob uma máscara, mas seus olhos brilhavam intensamente. Eu vim buscar a verdade, ele gritou. Cristina ficou em choque. De verdade. Ele parecia familiar e, ao mesmo tempo, era um completo desconhecido. O homem mascarado empurrou a multidão de lado com uma força poderosa, focando em Cristina. O caos e a fumaça envolviam a cena, mas se um feixe de luz tivesse se concentrado apenas nela. Você não sabe quem você realmente é, ele disse, cada palavra cortando através do pânico. Seu destino é maior do que este noivado e esta fachada. Você é a chave para todo o poder. Cristina se sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O peso das palavras do homem reverberou através dela. A verdade a perseguia, mas a que verdade ele se referia? Com cada passo que ele dava, havia um misto de temor e uma centelha de esperança. Quem é você? Gritou, a voz perdida em meio ao barulho. Mas o homem não respondeu. Então, em um movimento rápido, ele removeu a máscara. Cristina sentiu sangue gelar nas veias ao ver o rosto familiar. Uma imagem imortalizada em suas lembranças mais distantes. Era Lucas, seu pai, que ela acreditava estar morto. Uma onda de emoção a atingiu como um tsunami. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. A conexão que ela nunca soubera estava ali, transparente, mas envolta em mistério. O que isso significava para ela, para Eduardo, e a trama que agora se desenrolava em direção a um clímax inimaginável. Cristina, o tempo está se esgotando! Gritou Alan, puxando-a para longe. Mas a visão de Lucas a manteve paralisada. Novamente, a realidade girava ao redor dela. E a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. Cristina estava paralisada, a revelação sobre ser irmã de Eduardo reverberando em sua mente como um eco insuportável. Sentia seu coração acelerado, mas o caos ao redor continuava, os homens mascarados gritando, apontando armas. O pânico era palpável, e a sala parecia prestes a desmoronar sob o peso das verdades reveladas. "Mantenha calma!" gritou Alan, puxando-a para mais perto. Mas a pressão aumentava e todos estavam em estado de confusão. A tensão era insuportável. A realização de que as revelações poderiam ser muito maiores do que se imaginava a cercava como um espectro. "A máfia não pode saber!" O homem que liderava os mascarados olhou diretamente para Dona Helena. Suas feições duras, refletindo uma determinação assustadora. "Nós sabemos que você esconde algo." "Onde está o artefato?" Cristina franziu a testa. A palavra artefato ecoando em sua mente como um mistério que ainda não compreendia. "O que ele quer dizer com isso?" perguntou laconicamente, sem conseguir tirar os olhos da cena cada vez mais caótica. Dona Helena, visivelmente abalada, hesitou. "Não sei do que você está falando." Sua voz tremia, mas os olhos denunciavam o terror. Era como se uma bomba prestes a estourar estivesse prestes a ser lançada em toda a sala. "Até você, mãe!" Eduardo exclamou, seu olhar dilacerado entre Cristina e Lúcia. "O que você não me contou? O que você e meu pai estão escondendo?" O silêncio se instalou por um breve momento, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Então a mulher mascarada ao lado do homem que parecia o líder fez um movimento.
Vocês todos são insignificantes. Vamos pegar o que é nosso. As palavras saíram de sua boca com um desprezo visceral. E então, de repente, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão irrompeu do andar de cima da mansão. O som ensurdecedor fez a estrutura tremer. Pedaços de teto despencaram e o pânico tomou conta, enquanto as pessoas gritavam e corriam. Cristina sentiu um nó na garganta. Essa explosão poderia ser o fim. Não, não, não! Gritou Alan, tentando puxar Cristina para longe. A multidão começou a se dispersar, mas ela estava presa em um turbilhão de emoções e incertezas. A queimação no peito a deixava mais confusa do que nunca. Vai! Ele gritou. Precisamos sair agora! Enquanto tentava se mover através da sala, um disparo ecoou. O homem liderando os mascarados estava se aproximando. Atirem-nos daqui! Precisamos da herdeira! A revelação sobre sua identidade a perseguia. Mas agora, à luz das ameaças, isso parecia irrelevante. Cristina podia sentir a adrenalina pulsando. Ela se virou, buscando Alan e Eduardo, mas o caos era imenso. Então algo aconteceu. A parede ao lado dela desabou e de dentro da poeira emergiu uma figura. Era um homem, seu rosto escondido sob uma máscara, mas seus olhos brilhavam intensamente. Eu vim buscar a verdade! Ele gritou. Cristina ficou em choque. Que verdade? Ele parecia familiar e ao mesmo tempo era um completo desconhecido. O homem mascarado empurrou a multidão de lado com uma força poderosa, focando em Cristina. O caos e a fumaça envolviam a cena, mas era como se um feixe de luz tivesse se concentrado apenas nela. Você não sabe quem você realmente é, ele disse, cada palavra cortando através do pânico. Seu destino é maior do que este noivado e esta fachada. Você é a chave para todo o poder. Cristina se sentiu como se o chão tivesse se movendo sob seus pés. O peso das palavras do homem reverberou através dela. A verdade a perseguia. Mas a que verdade ele se referia? Com cada passo que ele dava, havia um misto de temor e uma centelha de esperança. Quem é você? Gritou, a voz perdida em meio ao barulho. Mas o homem não respondeu. Então, em um movimento rápido, ele removeu a máscara. Cristina sentiu o sangue gelar nas veias ao ver o rosto familiar. Uma imagem imortalizada em suas lembranças mais distantes. Era Lucas, seu pai, que ela acreditava estar morto. Uma onda de emoção a atingiu como um tsunami. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. A conexão que ela nunca soubera estava ali, transparente, mas envolta em mistério. O que isso significava para ela, para Eduardo e a trama que agora se desenrolava em direção a um clímax inimaginável. Cristina, o tempo está se esgotando, gritou Alan, puxando-a para longe. Mas a visão de Lucas a manteve paralisada. Novamente, a realidade girava ao redor dela. E a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. Vocês todos precisam ouvir. Lucas continuou, sua voz firme em meio ao caos. Os segredos que cercam vocês não são apenas familiares, são perigosos. O passado que vocês acreditavam conhecer está repleto de mentiras. Alguns convidados pararam, prestando atenção ao que Lucas dizia. A máfia não está apenas atrás de um tesouro. Eles estão atrás de vocês. Insistiu. E quem quer que tenha tentado impedir vocês, tem um plano maior. Nesse momento, um dos homens mascarados, percebendo que a atenção estava desviada, apontou sua arma para Lucas.
Cala a boca! Você não pode falar sobre isso! Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o homem disparou. O som ecoou e o corpo de Lucas caiu lentamente, como se estivesse flutuando em um mar de tragédia. O tempo parou. O coração de Cristina parou. Ela não conseguia acreditar no que via. Não! Gritou correndo para ele. Mas o caos tomou conta da sala. O tipo de dor que ela sentia não era apenas pela perda, mas pela revelação devastadora que acabara de ocorrer. Tudo o que sabia, tudo o que acreditava sobre sua família e sua identidade desmoronou num instante. O coletivo de murmúrios e gritos se intensificou. O ataque não era apenas em nome da máfia. Era um massacre para encobrir verdades. Ela olhou para Eduardo, que estava tão chocado quanto ela, o vazio em seus olhos refletindo a perda da inocência. A sala estava repleta de incerteza e desespero. O que isso significava para eles? O que mais não sabiam? E a pergunta que ecoava na mente dela: quem mais estava envolvido nessa trama sinistra? Cristina estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, que havia caído, e a cena em torno dela ficou turva. O tempo parecia desacelerar. O desespero se espalhou como fogo entre os convidados. Ela sentiu um aperto no peito, uma onda de culpa e raiva. Por que isso tinha que acontecer agora? Não! Isso não pode ser real! Gritou, as palavras saindo em um sussurro trêmulo. Cristina, vamos! Alan puxou-a, mas ela estava presa ao chão, incapaz de desviar o olhar do corpo de seu pai caído. O caos continuava. As pessoas gritavam, mas nada parecia penetrar seu mundo em preto e branco. Eduardo estava a seu lado, seu rosto uma máscara de choque. A ligação entre eles transformara-se instantaneamente em um turbilhão de sentimentos confusos. Irmãos? Como eles poderiam enfrentar isso? Tem que haver uma saída! Alan pressionou, seus olhos aflitos, mas o pânico tomou conta e a pressão parecia sufocá-la. Um grito cortou o ar de novo. A máfia! Eles estão aqui! O aviso fez todos ao redor reagirem. O instinto de sobrevivência tomou conta, e a realidade que antes parecia distante, agora era inegável. Cristina! Uma figura emergiu da confusão. Lúcia, sua expressão um misto de pânico e raiva. Você tem que ir! Eles vão pegar você! As palavras cortaram através da neblina de seus pensamentos. Por que você está me ajudando? Cristina questionou, a incredulidade em sua voz. Por favor, só vá. Lúcia gritou, mais para si mesma do que para Cristina. Havia algo nos olhos dela que Cristina nunca tinha visto. Um brilho que falava de medo profundo, um desejo de sobrevivência. E era isso que a empurrava. Nesse instante, um estrondo poderoso fez o chão chacoalhar. Uma porta foi derrubada pelos invasores, que avançavam, e a multidão começou a gritar. É agora! Alan puxou Cristina pela mão, arrastando-a por entre os convidados, que se espalhavam em fúria. Mas Emma arou. A palavra artefato ressoava na sua mente. O que era isso? Por que a máfia estava atrás de algo que nem sabia que existia? Cristina, não pare! Alan a puxou novamente, mas ela estava determinada. Espere, o que é o artefato? Exclamou, enquanto buscava respostas. A última coisa que viu antes de Alan empurrá-la para fora era o olhar de Lúcia. Algo que parecia saber. E então, uma nova onda de desespero subiu pela sala.
O homem mascarado, que havia aparentemente sido mortado, levantou-se, rindo de maneira macabra, a máscara torta no rosto ensanguentado. Vocês acham que isto é o fim? Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O som de um tiro ressoou, desta vez atingindo um dos seus homens. Eles estavam em desvantagem e a batalha agora se tornava pessoal. Ao mesmo tempo, uma porta nos fundos da sala foi aberta e de dentro um brilho ofuscante surgiu, como se uma luz do outro lado estivesse esperando para revelar a verdade que todos escondiam. Cristina! Gritou uma voz familiar, uma figura conhecida. Dona Helena, você precisa vir até aqui! A projeção da luz parecia irradiar do ventre da casa. O que ela tinha a oferecer poderia ser a chave para escapar, ou o prenúncio de um novo desastre. Não! Alain insistiu. Temos que sair. Mas o chamado de sua mãe parecia mais forte, mais sedutor, como um ímã invencível. A confusão e medo tomaram conta de cada canto do seu ser. E então, em um movimento inesperado, Lúcia gritou: "A verdade está na caixa! Precisamos dela!" O quê? Cristina olhou para ela, confusa. A caixa? E que estava escondido? O olhar intenso de Lúcia significava algo mais. E Cristina entendeu que Lúcia também carregava segredos. Algo se quebrara entre elas, mas o tempo estava se esvaindo. Todos estavam em perigo e precisavam tomar uma decisão. Então, a luz emanou outro brilho, quase ofuscante, e logo antes de desaparecer, uma sombra se projetou sobre os dois lados da sala. Se você não se apressar, Cristina, todos vocês pagarão. E a verdade desaparecerá para sempre. E naquele momento, ela percebeu que este era o clímax. As vidas de todos dependiam de suas decisões. Vai, Cristina! Alan gritou mais uma vez, mas os olhos dela estavam fixos em Lúcia, em busca de resposta. A revelação da caixa, a luz, a máfia, tudo indicava que um novo caminho estava prestes a se abrir. E se não fossem cautelosos, poderiam perder tudo. Qual é a verdade, Lúcia? Questionou última vez, a dor e a necessidade de saber ardendo em seu coração. E assim, enquanto os inimigos se aproximavam, a sala girou ao seu redor e Cristina se preparou para enfrentar não só o que estava à frente, mas o que sempre esteve escondido sob a superfície. Era hora de decidir quem realmente era. Cristina estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, que havia caído, e a cena em torno dela ficou turva. O tempo parecia desacelerar. O desespero se espalhou como fogo entre os convidados. Ela sentiu um aperto no peito, uma onda de culpa e rá. Por que isso tinha que acontecer agora? Não, isso não pode ser real, gritou, as palavras saindo em um sussurro trêmulo. Cristina, vamos! Alan puxou-a, mas ela estava presa ao chão, incapaz de desviar o olhar do corpo de seu pai caído. O caos continuava. As pessoas gritavam, mas nada parecia penetrar seu mundo em preto e branco. Eduardo estava a seu lado, seu rosto uma máscara de choque. A ligação entre eles transformara-se instantaneamente em um turbilhão de sentimentos confusos. Irmãos? Como eles poderiam enfrentar isso? Tem que haver uma saída. Alan pressionou, seus olhos aflitos. Mas o pânico tomou conta, e a pressão parecia sufocá-la. Um grito cortou o ar de novo. A máfia! Eles estão aqui! O aviso fez todos ao redor reagirem. O instinto de sobrevivência tomou conta, e a realidade que antes parecia distante, agora era inegável. Cristina! Uma figura emergiu da confusão. Lúcia, sua expressão um misto de pânico e raiva.
Você tem que ir! Eles vão pegar você! As palavras cortaram através da neblina de seus pensamentos. Por que você está me ajudando? Cristina questionou, a incredulidade em sua voz. Por favor, só vá! Lúcia gritou. Mais para si mesma do que para Cristina! Havia algo nos olhos dela que Cristina nunca tinha visto. Um brilho que falava de medo profundo, um desejo de sobrevivência. E era isso que a empurrava. Nesse instante, um estrondo poderoso fez o chão chacoalhar. Uma porta foi derrubada pelos invasores e a multidão começou a gritar: "É agora!" Alan puxou Cristina pela mão, arrastando-a por entre os convidados que se espalhavam em fúria. Mas ela parou. A palavra artefato ressoava na sua mente. O que era isso? Por que a máfia estava atrás de algo que nem sabia que existia? Cristina, não pare! Alan a puxou novamente. Mas ela estava determinada. Espere! O que é o artefato? Exclamou, enquanto buscava respostas. A última coisa que viu, antes de Alan empurrá-la para fora, era o olhar de Lúcia. Algo que parecia saber. Então, uma nova onda de desespero subiu pela sala. O homem mascarado, que havia aparentemente sido mortado, levantou-se, rindo de maneira macabra, a máscara torta no rosto ensanguentado. Vocês acham que isto é o fim? Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O som de um tiro ressoou, desta vez atingindo um dos seus homens. Eles estavam em desvantagem e a batalha agora se tornava pessoal. Ao mesmo tempo, uma porta nos fundos da sala foi aberta e de dentro um brilho ofuscante surgiu, como se uma luz do outro lado estivesse esperando para revelar a verdade que todos escondiam. "Cristina!" gritou uma voz familiar. Uma figura conhecida, Dona Helena. "Você precisa vir até aqui." A projeção da luz parecia irradiar do ventre da casa. O que ela tinha a oferecer poderia ser a chave para escapar, ou o prenúncio de um novo desastre. "Não!" Alan insistiu. "Temos que sair." Mas o chamado de sua mãe parecia mais forte, mais sedutor, como um ímã invencível. A confusão e medo tomaram conta de cada canto do seu ser. E então, em um movimento inesperado, Lúcia gritou: "A verdade está na caixa! Precisamos dela!" "O quê?" Cristina olhou para ela confusa. "A caixa? O que estava escondido?" O olhar intenso de Lúcia significava algo mais, e Cristina entendeu que Lúcia também carregava segredos. Algo se quebrara entre elas, mas o tempo estava se esvaindo. Todos estavam em perigo e precisavam tomar uma decisão. E naquele momento, a luz atrás de Dona Helena se expandiu. A imagem tornou-se mais clara e os gritos da multidão se tornaram um borrão de som. Uma figura se destacou na luz. Era um homem que Cristina não reconheceu de imediato, mas com uma sensação estranha de familiaridade. Ele avançou lentamente, até que finalmente ela viu seu rosto. Era Ricardo, o melhor amigo de seu pai, que ela só havia ouvido falar em histórias. A sala inteira ficou em silêncio, enquanto ele olhava diretamente para Cristina. "Cristina, você precisa ouvir." E antes que ele pudesse continuar, transparências e segredos que deveriam ter permanecido enterrados começaram a jorrar. "Você deve saber. Estou aqui para te contar que você não é apenas uma herdeira." Ricardo hesitou as palavras.
E o que está em jogo é a sua sobrevivência. O bate das palavras ecoou pela sala como um trovão. Cristina sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O quê? A incredulidade a engasgou. Você está dizendo que somos filhos de um plano. A máfia busca não o que você pensa, mas a verdade de nossa linhagem, que possibilitará o controle sobre uma fortuna escondida e poder inimaginável. A revelação era como um soco no estômago. E a realidade do que pensava que entendia começou a se dispersar em fragmentos. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Eduardo, sua voz repleta de confusão e raiva. Vocês estão mentindo. Os homens mascarados, agora insetos, hesitaram. O momento de tensão se transformou em uma tempestade de emoções. As verdades estavam muito mais entrelaçadas do que jamais poderiam ter imaginado. E, enquanto as palavras de Ricardo ressoavam, um novo desafio se formava diante deles. Cristina olhou para Alan, depois para Eduardo, os olhos se cruzando em um estado de confusão que nunca havia sentido antes. Qualquer sentido de aliança que eles tinham simplesmente desmoronara. O que nós devemos fazer agora? A pergunta pairou no ar, sob o peso de tudo o que estavam prestes a descobrir. E ali no epílogo de tudo o que pensaram saber, o verdadeiro terror começou a se desenhar. O destino deles mal começando a ser revelado. Cristina olhou para Ricardo, tentando processar tudo o que ele havia dito, mas a confusão a envolvia como uma tempestade. Filhos de um plano? O que está acontecendo? Sua mente girava, o peso das revelações quase a derrubava. O homem mascarado ainda ali, rindo de mim. Oh, está tão fácil enganar vocês! Ele zombou, tomando um passo à frente. Vocês acham que essa verdade os protegerá? Na verdade, apenas os tornará alvos ainda maiores. Sua voz era profunda, mas havia um sussurro de fúria. Todos trancados em um ciclo, uma roda que nunca para. Ele continuou, enquanto seus homens procuravam algo entre a multidão. Se vocês não encontrarem o artefato a tempo, todas essas verdades que você achou que conhecia se dissolverão. Um frio percorreu a espinha de Cristina. Eu não sei o que você está falando! Gritou Eduardo, mas já havia uma inquietude crescente nas feições dele. A realidade de que suas vidas estavam interligadas, conectadas a um destino que não compreendiam, já começava a ficar clara. E então, de repente, tudo se movia rápido demais. Uma explosão repentina irrompeu no andar superior da mansão, fazendo o chão tremer sob os pés deles. Um grito cortou o ar e o terror se espalhou. O que foi isso? Alguém berrou. Cristina sentiu a adrenalina subir. Temos que sair! Gritou Alan, mas o caos parecia se multiplicar. Imediatamente a fumaça começou a invadir a sala, obscurecendo a visão. As luzes piscaram antes de se apagarem, mergulhando o local em uma escuridão opressiva. O pânico tomou conta, mas antes que pudessem alcançar a porta, um som ensurdecedor de vidro se quebrando ecoou, seguido por outro estrondo. A figura do homem mascarado se aproximou de novo, uma sombra na escuridão. Vocês não podem escapar. O artefato é a única coisa que lhes dará a segurança que desejam. Mas ele nunca foi só um objeto. Ele disse, revelando uma malícia em seu olhar. É um passado, um legado. O eco da voz dele se perdeu na confusão. E vocês pagarão por cada segredo que escondem. Ele então levantou os braços, como se invocasse algo. Foi quando a luz voltou, mas não como antes. Uma luz dourada,
quase hipnótica, e rompeu do pedestal central da sala. Todos voltaram-se para olhar. Havia uma caixa ornada, pulsando com um brilho quase mágico. "É isso!" gritou Lúcia, seu olhar fixado no objeto, uma emoção intensa a dominando. "É o artefato!" Mas antes que pudéssemos entender, o homem mascarado caiu de joelhos, sua expressão de dor extrema misturada a uma raiva feroz. "Não! O que você fez?" ele gritou, olhando para a caixa. O ambiente ficou em silêncio, todos prendendo a respiração. "Eu não fiz nada!" Lúcia respondeu. Mas a caixa agora parecia vibrar, suas paredes pulsando como um coração. Algo estava prestes a explodir. O olhar do homem sombrio se transformou em algo próximo à adoração, ao mesmo tempo em que a fúria tomava conta. E então, sob um flash ofuscante, a caixa se abriu. Um relâmpago de luz explodiu, iluminando a sala. O ar ficou pesado, e naquele instante, Cristina sentiu como se a realidade ao seu redor estivesse se desintegrando. O brilho envolveu a todos, e o tempo pareceu parar. Uma imagem apareceu na luz. Uma mulher, idêntica a Cristina, mas com um semblante sereno e poderoso. "Quem é ela?" sussurrou Alan, os olhos arregalados de choque. Cristina ficou tensa, o coração batendo com força na garganta. Era sua mãe? O que isso significava? Mas então, fazendo a mente de todos girar, a mulher se virou. "Cristina, você precisa entender." E a voz dela ecoou, não apenas nas mentes deles, mas dentro de seus corações. E naquele momento, tudo mudou. A revelação que ela trouxe era como uma onda, derrubando as esperanças e certezas. "Vocês não são só famílias. Vocês são parte de algo maior." Ao ouvir isso, um sentimento de desespero começou a se espalhar. O homem riu entre soluços, como se estivesse fascinado. Finalmente, elas se revelaram. O legado que tanto tentaram esconder. E agora? Agora vocês estão todos condenados. E com isso, a luz irrompeu ainda mais. E Cristina sentiu um puxão, como se estivesse sendo sugada por algo maior. Algo que queria que eles entendessem. Mas o quê? O que mais havia escondido? E enquanto a caixa brilhava intensamente, um terror profundo a fez questionar tudo. Quem realmente eram? E como todas essas verdades afetariam seus destinos? Cristina sentiu a luz da caixa envolver seu corpo. Era quente, um abraço luminoso. Mas a sensação de segurança rapidamente se transformou em ansiedade ao ver o homem mascarado se contorcendo de dor. O que estava acontecendo? O caos fora da sala parecia estar se espalhando. O pingar de coisas quebradas soava como um conflito entre vida e morte. "Não podemos parar!" gritou Alan, puxando-a mais perto, buscando a saída. Eduardo estava ali, cada vez mais próximo. Cristina sentia que o laço entre eles se tornara mais forte, misturado em dor e confusão. Ambos eram parte de algo maior, algo que estava para ser revelado. "Vocês não entendem!" O homem mascarado gritou, aos prantos, o corpo oscilando. "Vocês não podem simplesmente aceitar o que está acontecendo." O ar estava espesso, chuvoso, e Cristina olhou ao redor. As paredes pareciam conspirar, escondendo segredos que transcenderiam aquele momento. Lúcia gritou: "A caixa! Precisamos da caixa!" Sua voz tornava-se um mantra, uma luta para recuperar o controle. Os olhares se desviaram para a luz ofuscante que pulsava.
O impacto da revelação separava e unia, como um espelho quebrado refletindo várias verdades. Você precisa entender, Cristina! A figura da mulher na luz se adiantou. Sua presença era imponente. O artefato não é apenas um objeto. Ele é a chave para o seu passado, para libertar todos. Um estrondo interrompendo as palavras fez o coração de todos disparar. As portas da mansão se arrebentaram. Mais sombras entraram. Meninos da máfia, armados, determinadas. O confronto não estava distante. Estou fazendo isso por você, gritou o homem mascarado, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Vocês precisam entender seu poder. E na fraqueza de seu grito, uma verdade transpareceu. Eram todos fracos diante do destino. Os olhares se cruzaram, reconhecendo que, no meio de tantas confusões, havia uma dança de interesses. Mas era hora de decidir. Podemos enfrentar isso juntos, Alan disse, olhos desesperados. Eduardo assentiu ao lado dele, o medo se convertendo em determinação. Cristina tinha um nó na garganta. Então ela respirou fundo. Sim, juntos, ela declarou, com uma clareza renovada. O brilho da caixa parecia dançar ao seu redor, como se estivesse respondendo à sua decisão. E no exato momento em que a máfia avançava, um impulso soube do que precisava fazer. Não! Gritou o líder da máfia. Mas já era tarde. A luz da caixa se intensificou com cada pulsar da emoção que Cristina, Eduardo e Alan sentiam juntos. Com um movimento sincronizado, eles se juntaram, suas mãos unidas sobre o artefato. A força que emitiu desmantelou tudo o que conheciam. A casa tremeu e em um sopro a luz se dissolveu em um calor acolhedor abrangendo a todos. Os homens mascarados pareciam desmoronar em sombras sem forma, enquanto as verdades e mentiras eram finalmente reveladas. E então, com um último estalo, uma conexão se estabeleceu entre todos. Cristina olhou para Eduardo, que segurou seu olhar. Ali estava a confiança, a família que havia perdido, e de repente tudo parecia claro. Um sentimento de esperança começou a invadir a sala. A máfia fugiu. O passado se desfez em vesículas de luz. Mas a próxima etapa estava apenas começando. O que a verdade revelaria a todos? E enquanto a poeira assentava, Cristina se virou para Alan e Eduardo, um sorriso desabrochando entre o medo. Vamos descobrir juntos, disse ela, determinada. Logo em seguida, uma voz interna alertou. Este era apenas o começo. E aqui está a sua chance. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não espere